Então, porque o líder supremo do Irã assumiu pela primeira vez que houve mortes nas manifestações pelo país. Eliseu Caetano. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, admitiu pela primeira vez que houve mortes durante as manifestações que tomaram o país nas últimas semanas. A declaração foi feita em um discurso transmitido pela televisão estatal, após meses de silêncio do regime sobre o número de vítimas. Sem divulgar um balanço oficial, Khamenei afirmou que, abre aspas, milhares de pessoas morreram durante os protestos, fecha aspas. Até então, o governo iraniano evitava reconhecer publicamente a dimensão da violência registrada nas ruas. No discurso, o líder supremo tentou transferir a responsabilidade pelas mortes. Segundo Ali Khamenei, os manifestantes não passam de, abre aspas, soldados rasos usados por forças estrangeiras para desestabilizar o país, fecha aspas. Para ele, os protestos não foram espontâneos, mas parte de uma ação orquestrada contra o Irã pelos Estados Unidos. Khamenei afirmou que os distúrbios resultaram em ataques a prédios públicos, mesquitas e escolas. Ele também disse que alguns manifestantes estariam armados e receberam apoio do exterior, sem apresentar provas. No tom mais duro do discurso, o líder iraniano atacou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem chamou de, abre aspas, criminoso, fecha aspas. Segundo Khamenei, o apoio de Washington aos protestos contribuiu para as mortes e para o caos no país. Os protestos começaram no final de dezembro, em meio à crise econômica, a alta da inflação e desvalorização da moeda. Com o passar dos dias, as manifestações se espalharam por várias cidades e passaram a incluir críticas diretas ao regime islâmico. Organizações independentes de direitos humanos, citadas por agências internacionais, estimam que o número de mortos esteja na casa dos milhares. Pelo menos 12 mil pessoas perderam suas vidas. Mas o governo iraniano segue sem divulgar dados oficiais e sem permitir investigações independentes. Analistas veem a fala de Khamenei como uma tentativa de controlar a narrativa em meio à pressão internacional e à repercussão das imagens da repressão. Mesmo ao admitir as mortes, o regime continua negando responsabilidade direta pela violência. A crise no Irã segue sem previsão de desfecho. Enquanto isso, a admissão do líder supremo reforça a gravidade dos protestos, considerados os mais violentos dos últimos anos no país. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan. Vamos ouvir a Mônica Rosenberg. Mônica, havia promessa do restabelecimento da internet que não aconteceu, evidentemente, então muito não se sabe. Ontem nós trouxemos aqui um iraniano, falando da dificuldade das pessoas saber o que está acontecendo lá no país. E o que chama atenção também, muito se fala da questão seletiva, que a diplomacia brasileira atua. Na questão Hamas-Israel, não demorou muito para condenar o revide de Israel, portanto, os atos que aconteceram, evidentemente, no país. Falou-se até em genocídio. E agora a diplomacia brasileira praticamente finge que nada está acontecendo e que apenas acompanha com preocupação toda essa situação no Irã. É uma questão, de fato, aí ideológica, Mônica? É assustador, essa história é assustadora. Vamos começar, Marcelo, comentando as falas do líder supremo Khamenei, o quanto ele está descolado da realidade. Essa fala de as pessoas morreram nos protestos, elas não morreram, elas foram assassinadas violentamente, a sangue frio, pela República Islâmica, pelo governo do seu país, que importou os assassinos do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis. Eles trouxeram gente de fora para matar o seu próprio povo. São milhões de iranianos nas ruas. Quem está acompanhando, não pela Al Jazeera, que é a rede como chama, chapa branca, que só fala o que o governo quer, e nem pelas declarações deles, quem está falando com iranianos dentro e fora do Irã, porque eles estão conseguindo fazer sair alguns vídeos, está vendo o absurdo que está acontecendo lá. É assim, virou um açougue, pessoas mortas no chão, nas ruas, os hospitais não conseguindo atender, uma violência desbravada. E aí, você trouxe o assunto de Gaza, que, meu Deus, a vergonha, o ridículo de aquelas pessoas que estavam nas ruas
ruas defendendo direitos humanos, defendendo a população de Gaza, que sim, estava sendo morta de uma forma extremamente violenta também, porque o Hamas usava a população de Gaza como escudo. Vale lembrar que para eles o que está escrito no Corão é que você morrer para matar judeus é um ato religioso, você vai para o céu e você vai ser recompensado por Alá por matar judeus. Então é uma situação complicada onde eles acreditavam que estavam morrendo pela sua religião, pela sua fé. E o número de mortos, quando você olha, em 4 dias, 12 mil pessoas mortas no Irã. Em Gaza demorou muito mais tempo, a média de pessoas mortas era 400. Então o que aconteceu em Gaza foi muito menos terrível do que está acontecendo no Irã, e essas mesmas pessoas estão caladas, são incapazes de se levantar e dizer violação de direitos humanos, violação de direitos das mulheres. As mulheres no Irã, assim, perderam toda a sua dignidade, deixaram de ser gente, mas aqueles mesmos que estavam nas ruas, enchendo as ruas, protestando contra a ação de Israel, hoje estão em silêncio contra o que o próprio governo iraniano está fazendo, assassinando pessoas que estão pedindo liberdade. Elas estão na rua e, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história de que é Israel que está por trás. Tem que achar que Israel é muito bom para poder organizar uma revolução desse tamanho dentro do país. Foram várias, o povo iraniano está farto, não aguenta mais a repressão, a violência contra si mesmo. E se teve uma coisa que as forças de Israel fizeram para, sim, ajudar essa revolução, foi desmantelar o círculo de assassinos terroristas que eram o Hezbollah, os Houthis e o Hamas, e que aí sim permitiram que o povo começasse a tomar força. Eu desejo força e coragem para o povo do Irã. Continuem na luta para derrubar esse regime assassino e voltar a ser um país pujante que era em 1979.